Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos e amados irmãos de todas as religiões e de todos os credos, até mesmo os ateus e os livres pensadores. Desejo a todos, nesse início de live, Laila Tov, uma boa noite, e Shava Tov, uma boa semana para todos nós. Meus queridos, e quero me dirigir em especial a você que acredita em Deus, a você que acredita na Torá, acredita nas Escrituras, acredita no Pentateuco, acredita nos livros históricos dos reis, das crônicas, dos patriarcas, dos livros de sabedoria, Provérbios e Eclesiastes. Você que acredita nos livros dos heróis da Bíblia, das histórias, você que acredita nos livros dos profetas, não é? Da Bíblia. E também você que é cristão, você que é protestante, pentecostal, neopentecostal ou evangélico. Você já parou para pensar, fazer uma adaptação? Você já parou para pensar em como reagiram os homens de Deus do passado? Você já parou para fazer uma aplicação na sua vida, por exemplo, da postura do profeta Balaão, quando foi assediado pelo rei Baraque? Você parou para pensar sobre a postura do profeta Micaías, quando foi chamado para profetizar coisas boas, vitórias e promessas ao rei Acabe, na presença de Josafá? Você já parou para pensar sobre a postura e a palavra, o fervor, o espírito que estava sobre João Batista, o primo de Jesus, ou Yahshua? O que é que nós aprendemos com estes homens? Você já parou para pensar na postura, na coragem, na palavra do profeta Elial ou Elias, diante dos 400 profetas de Baal? Quero falar sobre isso hoje com você, porque por mais que pareça um anacronismo, por mais que pareça uma mensagem com viés político, não é. Você sabe por quê? Porque em todos estes casos que eu citei agora, esses homens de Deus, estes profetas, eles tiveram tempo para pensar, para usar a sua cachola, usar o seu cérebro, as suas faculdades mentais e decidir se agradavam ao rei, ao Estado, à política, à situação em que eles estavam, ou agradassem ao Eterno, ao Criador dos céus e da terra. Ou eles agradavam os homens por causa do dinheiro, ou eles agradavam a Deus. E aí? Ou eles faziam o gosto dos políticos de sua época, ou faziam a vontade do Eterno. Eu quero que você, evangélico e evangélica,
frequentador de igreja, você que é um membro ativo, quero que você aprenda sobre isso hoje. Nós começamos esta live de hoje citando uma fala do profeta Elial, ou Elias, que está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Esse livro está datado do ano 863 a.C. E começa assim a fala do profeta Elias. Amar Eliar, An Yatar, Nabi Yehová, Nabi Balal, Arba Meah, Ish Hamassim. Ou seja, então disse, 1 Reis 18, 22, então disse Elias ao povo: só eu pequei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450. E os profetas de Baal são 450. Meus amados e queridos irmãos, eu quero aqui neste momento, neste início de live, parabenizar os bravos e verdadeiros e corajosos homens e mulheres de Deus, que não se calam, não se omitem e nem fingem estar vivendo um período de paz. E que tudo está bem, quando tudo não está bem. Há pastores, pregadores, presbíteros, missionários, evangelistas, obreiros, rabinos, padres, que estão sendo exonerados e expulsos de suas paróquias ou disciplinados, segregados no silêncio. Estão sendo expulsos de suas denominações pelo quórum, pelos diretores, pelos bispos, pelos pastores. Por concordarem com o dinheiro sujo. Estão sendo expulsos de suas igrejas, aliás, justificando por não concordarem com a mamata, com os mensalões evangélicos religiosos, com os dinheiros que esses estão pagando para os seus pastores falarem a respeito de política em cima do altar, fazerem a cabeça do povo através da hipnose e da sugestão, profecias falsas, visões falsas, pregações falsas, para fazer o povo votar em um homem, em um candidato. Então eu quero parabenizar aqueles homens de Deus em todas as religiões de cunho cristão, de ramificação cristã, que não estão se vendendo aos chefões, aos líderes, aos presidentes, aos fundadores, às diretorias corrompidas destes ministérios. Quero parabenizar aos homens de Deus que não se calam, que não se omitem e nem fingem estar vivendo num período de paz e que tudo está bem, quando tudo não está bem.
O fundo que eu coloquei aqui é do querido músico e pianista abençoadíssimo Cícero. Tá aqui, ó. É o Cícero Euclides. Eu escolhi justamente o Lamento de Israel. Vale a pena você se inscrever no canal do YouTube do irmão Cícero Euclides. Ele é uma bênção. Coloquei o Lamento de Israel porque, como há esse carinho do povo cristão para com Jerusalém, para com Israel, os cristãos também se identificam pela fé como filhos de Israel. Então, é momento agora de você parar e pensar em que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, talvez esteja clamando Abba Pai, talvez esteja lamentando, talvez a igreja, de forma mística, como noiva do Cordeiro, esteja pedindo socorro, esteja pedindo ajuda, está chorando pelo que estão fazendo com ela. Há pastores, pregadores que estão sendo exonerados e expulsos de suas denominações por não concordarem com o dinheiro sujo da política, por não aceitarem se vender ou serem comprados ou obrigados a falar de política no altar de Deus. Sempre a tribuna ou o atrio, o lugar aonde o preleitor usa para fazer a sua homilia, para fazer o seu sermão, a sua pregação, dentro da religião cristã e das ramificações, sempre foi considerado um altar ou um lugar sagrado. Sempre foi um lugar de preferência do Espírito do Senhor, para ali trazer uma mensagem de alimento espiritual, de conforto espiritual à congregação e à igreja. Mas ultimamente nós temos visto que não é o Espírito do Senhor que tem ocupado a tribuna, ocupado o altar para falar à igreja. Os meus parabéns a esses eleitos verdadeiros de Deus que não se corrompem como muitos e veem com clareza a abominação que já chegou e se instalou há décadas no lugar sagrado. Pois como disse Yahshua, ou Yeshua, ou Jesus, em João capítulo 18, versículo 36. O que Jesus disse lá? Jesus disse, em grego, apokrinomai Jesus, emos basileia ou estiek, toutou cosmos e emos basileia en, ek toutou cosmos emos hipertes. Am agonizomai, reina me paradidome, loudaios de nin emos basileia ou este enteuten. Ou seja, Jesus disse, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam a mim para que eu não fosse entre aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Nós precisamos aprender que o nosso reino não é daqui. Agora eu estou falando diretamente ao público que tem fé, que crê em Deus, que tem a sua expectativa de um reino de Deus ou de uma salvação após a morte, após a vida eterna. O nosso reino não é deste mundo, mas isso não significa
que o nosso reino, a nossa graça, a nossa esperança após o túmulo, ela não deve ser cultivada, não deve ser zelada. O fato de nós termos a fé, a confiança de que o reino de Deus é após a nossa morte física, como prometeu Yahshua ou Jesus em hebraico, que na casa de meu pai há muitas moradas. Beleza, maravilha, isso tudo é muito importante. Eu vou repetir para você de novo aqui em grego. Olá, meu colega aí, olha o meu colega de trabalho, o Wagner. Seja bem-vindo, Wagner, que Deus te abençoe. Então, o Evangelho de João, deixa eu colocar aqui, Evangelho de João 18:36, Jesus vai nos falar assim, presta bem atenção. Apokrinomai Jesus emos basileia ou estiek. Toutou cosmos ei, emos basileia en, eco toutou cosmos, emos hiperetes. Ram agonizomai, rina me paradidomai. Me paradidome, perdão. Ram agonizomai, rina me paradidome. Loudaios denim emus basileia ou este entetem, ou seja, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam a mim, para que eu não fosse entre aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. A primeira coisa que temos que entender é que o reino de Jesus não é daqui mesmo, não é deste mundo. Razão essa pela qual ele nunca levantou bandeira partidária, nem do judaísmo, da sua etnia, nem do templo de Salomão, nem de Anás e nem de Caifás, os sumos sacerdotes, os presidentes do Sinédrio, o poder, não é, religioso e político teocrático que havia em Jerusalém. E nem tampouco Jesus levantou bandeira de Roma, do Estado, da prefeitura, de Herodes, de Pilatos, do imperador, e nem tampouco a bandeira de Helena, ou seja, a política ou religião grega. Mas Jesus vem levantando, Yahshua ou Yeshua vem levantando a bandeira do reino dos céus. Então o que é o reino dos céus então? Deixa eu explicar para você. Quando João Batista, o seu primo, teve algumas dúvidas, ele mandou os seus discípulos irem atrás de Jesus e perguntar. Vão lá e verifiquem se realmente ele é aquele que haveria de vir. Então eles vão lá conversar com Jesus, tal, os discípulos de João. E Jesus diz para eles, olha, voltem e digam a João, é chegado a vós o reino de Deus. Presta bem atenção nisso agora. Lamento lhe informar que o reino de Deus não é uma composição, uma filiação ou um numerário muito grande, não é? De endereços logradouros, de igrejas, de templos, de filiais, de garagens alugadas, de ex-metalúrgicas alugadas, compradas, de ex-teatros comprados, alugados. Não. Então o que é o reino de Deus? A palavra de Yeshua nos ensina. Ele diz, ide anunciai a João que é chegado a vós o reino de Deus. Os cegos vêm, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os endemoniados ou os perturbados mentais são libertos, no caso depressão, essas coisas, e os mortos ressuscitam. Esse reino de Deus já veio a nós há 2000 e tantos anos, através de Yeshua, através de Jesus. Esse reino de Deus está dentro de cada um de nós, está aqui dentro, aqui na nossa mente. Quando a Bíblia vai usar mente ou coração, não é um coração físico, compreenda isso. É uma linguagem figurada, é uma metáfora, ou seja, mente e coração é a sede, a nossa essência, a nossa alma
que foi colocado dentro de nós, como diz o hebraico muito bem em Bereshit ou Gênesis, e soprou Deus o seu ruá, que em hebraico é vento com força e com violência dentro do baçar, que é carne, e dentro da carne, baçar em hebraico, corpo físico, gerou o que? Gerou o nefesh em hebraico, que é espírito, e em grego é pneuma. Então o reino de Deus é toda a conjuntura de virtudes e bondades. O reino de Deus é toda a força, como diz também no grego a dinamis. O que é dinamis? Que vem do grego, que é aquilo que implode, não explode, implode. A dinamis, que é o poder de Deus dentro de nós, é você aí dentro do seu corpo, sou eu dentro do meu corpo. E o reino de Deus é a capacidade energética de fé, a capacidade de você dominar a sua carne, sua alma, suas emoções, seus desejos, seus vícios, sobrepujá-los eles, e você mesmo se autocurar, se libertar, e melhor ainda, é você praticar o amor, o bem e a caridade ao próximo. Isto é o reino de Deus. É este reino que Jesus veio trazer a cada um de nós neste mundo. Muito bem. Eu continuo parabenizando aqui os homens corajosos que já estão sofrendo a perseguição por zelar pela Escritura, zelar pela fé genuína. A estes homens, digo-lhes, que são os verdadeiros combatentes do Evangelho e da palavra. Sim, da espiritualidade e bons costumes, da democracia, direitos humanos, igualdade social, étnica e religiosa. São como Noé, são como Balaão, são como Micaías, são como Jesus, e eu vou explicar isso para você nesse momento. A gente começa essa live observando em hebraico. Eu quero intitular essa live como A Quem Você Deu o Seu Coração, não é? Porque hoje, deixa eu ler o texto primeiro de Irmaniahu, que é Isaías, capítulo 29 e versículo 13, que vai dizer assim: Adonai Amar Yan An-Nagash Pen Safar Kabad Leb Rashak Rahak Irach Lamad Mitzvah Enosh. Ou seja, o Senhor, que é Adonai, disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos, que maquinamente aprender. Vou ler de novo. Isaías 29, 13. Adonai Amar Yam An-Nagash Pen Safar Kabad Leb Rakach Irach Lamad Mitzvah Eno. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos que maquinalmente aprendeu. Essa mesma palavra, ela vai ser citada por Yeshua ou por Jesus lá em Mateus 15, versículo 8. Que é assim, em grego, é outos laus timaon. Outos laus timaon, merreiros de altos cardia. Aperro, corron, apó, emou. Ou seja, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Longe de mim. Afinal de contas, algumas pessoas falam brincando: mas cara, você
Deus virou açougueiro agora. Deus quer o seu coração para quê? Já expliquei que o coração é a sede da alma, a nossa essência, a metafísica lá dentro, a sede das emoções. E Provérbios 23, 26, no ano 950 a.C., nós temos esta fala registrada pelo rei Salomão no seu livro de sabedoria Provérbios. Ele diz: Nathan ben Leb, Ain Hatzach, Natzach Derech. Então ele está dizendo assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Veja que nós começamos a ler sobre a frase de Elias: Amar Eliar, An Yatar, Nabir Yehovar, Nabir Bayal Arba, Meal Ishi Rabashim. Ou seja, o profeta está dizendo: então disse Elias ao povo: só eu pequei dos profetas do Senhor, dos profetas de Baal, são 450. Estou dizendo com tudo isso até esse momento, antes de chegarmos no livro antes de chegarmos em Balaão e Micaías. Eu quero dizer o seguinte, que a igreja, ela... Só um minuto aqui, deixa eu tirar isso aqui. Opa, vamos voltar. Que a igreja, nesses últimos tempos, ao que tudo indica, o público, demograficamente falando, evangélico, não se apercebeu que os seus louvores, as suas orações e as suas pregações. Eu vou isentar um pouco o povo e vou me concentrar mais no sacerdote, mais no preleitor, mais no pregador, no pastor, no presbítero, no missionário, no apóstolo, no reverendo e no ancião, também no padre. As pessoas passaram a se incluir esses pregadores. Esqueceram do seu chamado em termos de virtude, de espiritualidade e de vocação. Porque eles passaram a se relacionar com o Estado e com a política. Lembram quando o Naamã, chefe da guarda do rei da Síria, desceu até Israel e teve que mergulhar no Rio Jordão? A orientação espiritual do profeta Elias, vocês lembram disso? E depois que ele mergulhou 7 vezes, ele é curado de sua lepra. Presta atenção que a história começa falando sobre um encontro, um diálogo, um contato entre um profeta de altíssimo nível, de grandíssima espiritualidade, chamado Eliahu. E Elias, assim que o capitão Naamã ele é curado da sua lepra, o que o capitão Naamã faz? O capitão Naamã ele tenta comprar, ele tenta subornar, ele tenta assediar o profeta Elias? Não, porque era costume daquele tempo levar presentes, não é? Era um protocolo, como hoje presidentes de outros países se encontram, presenteiam um ao outro, não é? Nos Estados Unidos, quando os pastores vão em uma igreja do outro lá, levam presentes, é um protocolo. Você já deve ter visto quando veio no Brasil alguns papas, ou quando alguma pessoa importante vai até o Vaticano, ele sempre dá uma medalha, dá aquela troca de presentes, não é verdade? Então, o capitão Naamã, ele traz, vamos assim dizer, um baú cheio de moedas, ou cheio de pedras preciosas, que se fosse contar nos dias de hoje, valeria milhões, porque ele estava disposto a pagar tudo e a todo aquele que pudesse salvar a sua vida, tirar a sua lepra. Na hora em que ele é curado, em que ele se recompõe, em que ele se veste, em que ele vai embora com os seus cavaleiros, não é? Com os seus acompanhantes, ele fala: ei profeta, espera,
eu trouxe aqui esse baú, aqui tem milhões, vai ajudar você, profeta. Olha, com esse tanto de grana que tem aqui, esses milhões, você não vai precisar morar aqui nessa choupana ou nessa casinha de sapé que o senhor mora, não querendo ofender, mas vai mudar a sua vida, o senhor vai poder ter a sua casa, a sua mansão, vai poder fazer o seu oásis aí, uma lagoa, uma piscina, vai poder ter camelos à sua disposição, servos, pajens, empregado, você vai poder investir esse dinheiro, profeta. A resposta do profeta Elias ao capitão Naamã foi: vai em paz e leva o teu dinheiro contigo. Ele não aceitou dinheiro. E não seria nenhum erro, nenhum pecado, não seria nada antiético. Só estou passando para você o grau de espiritualidade, a essência genuína de espiritualidade que esses homens tinham, a confiança e a dependência da espiritualidade que eles tinham, e a presença e a companhia que eles tinham do Eterno na vida deles. E o que acontece? Não para por aí. O profeta, o capitão Naamã ainda fala assim: olha, eu estou voltando para a Síria, e claro que eu vou testemunhar sobre esse Deus poderoso que me curou. O Senhor, profeta, se importa se eu levar um punhado, grandes porções da terra, daqui do Rio Jordão, para a minha terra, lá na Síria, para eu fazer um altar em homenagem e adoração a esse Deus que me curou? O profeta diz: faça conforme o teu coração. Agora, eu pergunto para você que me assiste, não é? Que vai me assistir depois, também no meu canal do YouTube. O profeta Elias, ele poderia ter colocado um imposto, um preço sobre cada grama, cada quilograma, 1 quilo, meio quilo, 5 quilos, 10 quilos, 50 quilos de terra, e ter comido dinheiro do capitão Naamã? Podia ou não podia? Podia ter feito isso, mas não fez, porque viraria um comércio, viraria algo meio estranho, esquisito, antiético para um homem espiritual. É como se estivesse vendendo terra sagrada, terra ungida, terra abençoada. Claro que é uma terra abençoada. Agora, nos tempos de hoje, o que é que você vê? Eu estou usando essa história para aplicar nos tempos da atualidade. Quantos homens com o caráter de Elias nós temos hoje no mundo? São raríssimos, porque a maioria pega avião aqui no Brasil, faz lá o seu tempo de pouso, não é? Na Inglaterra, na Alemanha, depois vai para Jerusalém, mas eles vão lá fazer o quê? Pegam um pouquinho de água do Rio Jordão, pega a terra do Rio Jordão. Se tivesse lascas da madeira da cruz, pegariam também para fazer o que aqui no Brasil? Fazer comércio sujo, fazer comércio nojento, vender água, vidrinho de água do Rio Jordão, vender mirra de Israel, vender a terra de Israel, sabe? Ficar raspando as pedras do muro de Jerusalém, algo que não pode, ficar raspando alguma coisa no túmulo de Jesus, algo que não pode, para soar, para vender o sagrado, vender a espiritualidade e fazer comércio. Você percebe que Elias não cobrou absolutamente nada e ainda autorizou, deixou ele levar um pouco de terra do Rio Jordão para a Síria. Agora, você percebe, o primeiro contato, vamos dizer assim, que eu quero colocar nessa live, esse contato entre a religião e o Estado. Aonde foi que você viu Elias pedir ajuda? Aonde foi que você viu Elias pedir carta branca? Aonde foi que você viu Elias pedir uma pasta ministerial? Aonde foi que você viu Elias, em troca de milhões, falar bem do rei da Síria? Falar bem de Naamã? Se corromper politicamente? Receber mensalão? Receber propina? Receber dinheiro que era para ser desviado para o povo, na distribuição de renda do povo da Síria? Aonde você viu Elias se corromper com dinheiro?
E é por isso que agora, mediante o desafio do rei Acabe com a sua mulher Jezabel, ele agora se vê sozinho, porque 450 profetas correm e vão embora, mete o pé, com medo de 450 falsos profetas. Então Elias vai dizer, 1 Reis 18, 22, Amar Eliar, An Yatar, Nabi Yehovah, Nabi Baal Arba Meach, Ish Rabissim, só eu fiquei por profeta do Senhor. Por isso é que eu disse nessa live que nós que somos pregadores dessa palavra, nós que falamos dessa virtude espiritual, desse evangelion, que em grego quer dizer boas novas, dessa liberdade em Deus, nós não podemos ficar quietos, nós não podemos ficar calados, porque estamos em um estado de sítio no Brasil, estamos em uma guerra no Brasil, estamos em uma guerra, faz tempo que estamos em uma guerra, estamos vivendo uma guerra da intolerância étnica, do racismo, estamos numa guerra da intolerância social. Se o camarada mora no subúrbio, na quebrada, na periferia, se ele mora em comunidades, que é um nome mais suave para a favela, se ele é um segregado da sociedade. Estamos em guerra, sim. Quando um pobre entra no mercado, principalmente se ele for cafuzo, se ele for negro, ele é perseguido pelos seguranças, como nós vemos nas reportagens. Estamos em guerra, sim. Estamos em guerra quando nós vemos evangélicos invadindo terreiros da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, destruindo, tacando fogo. Estamos em guerra, sim, intolerância religiosa. Estamos em guerra quando nós vemos pessoas agredindo homossexuais e gays e lésbicas, seres humanos, na Avenida Paulista, matando, tacando água, gasolina, fogo. Estamos em guerra da disparidade e discrepância social e humana, quando nós vemos playboys nas ruas à noite, de moto de carro, param e jogam gasolina e jogam fogo, ateiam fogo ao morador de rua, como se ele fosse um rato, um lixo. Mesmo que fosse um rato, não se taca fogo em ninguém. Estamos em guerra, sim, estamos em estado de sítio. Quando nós vemos a primeira-dama completamente despreparada para o cargo de primeira-dama, que deveria estar ocupando o seu tempo e a sua voz, o seu talento de falar em prol de pessoas com deficiência, em prol de tantas coisas que ela podia fazer nessa vida. Mas ela ocupa o seu tempo, o cargo, os seus privilégios e as suas prerrogativas para incentivar um povo evangélico a considerar que quem é da Umbanda, do Candomblé, é de Satanás, é do diabo, é de demônio, essas coisas. E tantas vezes já foi explicado, e tantos os pastores, todos eles sabem, principalmente os que têm faculdade de teologia, sabem que Satanás, demônio, diabo não existe e que é uma figura de linguagem, é uma mitologia total que foi inserida na Bíblia de propósito pelos pais da igreja e adotado com gosto pelos protestantes, por Martin Lutero, John Hus, John Wycliffe e tantos outros, John Knox, os pais da Batista, da Presbiteriana e da Metodista. Enfim, poderiam usar o seu tempo para unir as pessoas e não separar as pessoas. Mas tudo isso tem um empenho, tem um projeto, tudo isso tem um desejo ambiciosíssimo, gigantesco, que é o poder do dinheiro, o poder da grana, o poder do cargo público ao lado do seu marido.
É por isso que eu pergunto nessa noite: onde estão os homens de Deus dessa nação brasileira? São poucos os que eu vejo no Facebook, nos vídeos que se passam. Tem homens de Deus que foram desligados da presidência da igreja. Ou seja, a presidência mancomunada com a diretoria, que recebe cascalho de político, desligou o pastor, o presbítero, o missionário, porque eles não concordam em defender político, seja ele quem for, seja Lula ou seja Jair Messias Bolsonaro. Portanto, nessa noite, eu pergunto para você: estamos, os que prezam pelo Evangelho, os que prezam pela comunidade, os que prezam pela igualdade das pessoas, os que prezam por um bom atendimento no SUS, os que prezam por escolas técnicas de graça, os que prezam por uma boa saúde, um bom atendimento, remédio, farmácia popular, uma boa escola, os que prezam por esses princípios e valores e por essa melhoria de vida, esses são os que estão abrindo a boca. Sabe por quê? Sabe por quê, meu querido? Porque esse Jesus que você diz que você crê como o Filho de Deus, ele disse que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Por mais que talvez não surta um efeito, não venha surtir um efeito que você queira, mas você não ficou omisso, não ficou quieto, não ficou isolado. Sabe? Como o Papa Pio XII, em plena a matança de 6 milhões de judeus na Alemanha, o Papa Pio XII ficou quieto, em silêncio, não manifestou nada, nenhuma bula, nenhum pronunciamento, nada. Não se levantou contra Hitler, mas ficou de conchavo com Adolf Hitler. E depois Adolf Hitler o traiu e matou mais de 470 mil padres nos campos de concentração no Holocausto, porque lutaram contra o nazismo, assim como alguns pastores lutaram contra o nazismo. Então, não é o momento de nos calarmos, porque se nós continuarmos quietos, calados, vocês pastores de igreja, você que não se corrompeu, pastor, você obreiro, obreira, irmão, irmã missionária, padre, freira, diácono, você que é membro das igrejas, que não engole essa história de um presidente Messias, de um presidente escolhido por Deus. E eu mostrei ontem as fotos, mostrei vídeos, todo mundo viu. E não sou eu que estou fazendo a associação, não sou eu que estou empurrando a goela abaixo que o Bolsonaro é simpatizante de Adolf Hitler. São as falas dele, são as fotos dele, são as presepadas que o filho dele levou um cara cover de Adolf Hitler, vestido com roupa de Adolf Hitler, e o Bolsonaro abraça, sorridente, tira foto com o cover de Adolf Hitler. Como é que pode uma coisa dessa? O que você pode esperar de um cara desse? Fala pra mim. Aonde que Jesus se equiparia? Aonde que Jesus se compararia ou abraçaria um ser dessa espécie? Nunca Jesus fez ou faria isso. Mas hoje nós não temos mais pastores com o espírito de Elias. Não temos mais pastores que, com coragem e confiança em Hashem, ou em Jeová, ou em Deus, ou no Espírito Santo, encaram, batem de frente. São poucos os pastores agora. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Se você que é evangélico não clamar agora, amanhã talvez você será uma vítima de um sistema forte, ditatorial, de um sistema onde vai cortar todos os seus benefícios. Você percebeu que durante o ano inteiro ferrou toda a população e agora vem ele e Paulo Guedes abaixando aí, ó,
o preço do gás, do combustível, a gasolina está ficando legal, daqui a pouco solta o auxílio emergencial, tudo para comprar a tua alma, comprar o teu coração, para que no ano que vem tudo volte a ficar ferrado de novo nesse país. Vocês lembram lá quando o Bruno Covas, que era de direita, o que ele fez? Tirou o bilhete de idoso, que dava passagem gratuita do idoso intermunicipal de cidade para outra cidade. Os velhinhos faziam seu comércio, sua vendinha, iam lá comprar as coisas para vender, sabe? Felizes da vida, seres humanos que trabalharam 40, 50, 70 anos de vida, foi lhes tirado o direito de andar pela sua cidade ou pelo seu estado de graça. Mas ele fez isso e ao mesmo tempo deu aumento em plena crise que São Paulo estava, uma crise desgraçada. Ele deu um aumento para ele mesmo e para os seus assessores. Tá certo isso? Não tá certo. A gente não pode falar nada, porque não fala nada, fica quieto. A gente tem que falar de Deus e tem que falar de Deus de forma também racional, para você abrir a tua cabeça, para você não votar num candidato desse. Nem nesse, nem em Lula. Mas se você for comparar, sabe, teve um tempo que eu andei pela zona leste de São Paulo, ali na região da Hermelino Matarazzo, e lá eu conheci o Padre Ticão, muito famoso, muito famoso. E o Padre Ticão era um pioneiro nas obras sociais e em ajudar moradores de rua, dependentes químicos, conseguir terrenos, não estou falando de invadir o terreno, conseguir terrenos, apropriar o terreno da casa. Na paróquia dele de São Francisco, em Hermelino Matarazzo, ele dava cursos de graça, sabe? Curso de costura, curso de cabeleireiro, curso de técnico de enfermagem, que ele indicava para o Paulo Souza. Um grande homem, um grande militante, não de partido político, mas de partido do céu, de Jesus Cristo, de partido de Deus, que ajudava os homens com as suas obras sociais, os menos favorecidos, os segregados, os favelados, os marginalizados. Quantas pessoas conseguiram uma profissão através dos atos do Padre Ticão na zona leste de São Paulo? Agora, quer você gostando ou não, no tempo do PT, eu sinto muito, gente, vocês gostando ou não, no tempo do PT, era o PT que ajudava, que abria as portas, que autorizava, que dava apoio, que ajudava ele a ajudar o povo da zona leste de São Paulo. Quando veio o povo da tal direita, quando veio o Bruno Covas, quando veio o Dória, só deu não, 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 não e não. E aí? A quem você deu o seu coração? Não adianta estar na igreja. Presta bem atenção. Existe a fábula da Branca de Neve, os 7 anões, a madrasta, se tornou uma rainha má. Sabia que você, irmã evangélica, igreja evangélica, vocês estão na mão do Estado e da religião. O Estado e o Estado. A religião representa a rainha má. O caçador representa o Estado. Ou vice-versa. Vice-versa. Ou melhor, a rainha representa a monarquia, representa a religião. O caçador representa a religião, representa a igreja. A rainha representa o Estado. E o caçador representa a igreja. A rainha representa o Estado. E o caçador, que foi caçar para arrancar o coração da Branca de Neve, representa a religião, representa a igreja. Porque são pagos para tirar o teu coração. São pagos para te matar em termos de incógnita, de conhecimento, em termos de aqui no cérebro, na mente, na alma, com mensagens distorcidas, sabe? Com campanhas, um grande rol de campanhas para iludir você. São pagos para tirar o seu coração
dentro do contexto de hipnotizar, sugestionar, mexer com a tua cabeça, bitolar, fanatizar você, ao ponto de você nem sequer pesquisar, nem sequer entrar no site da política, não é? E ver os erros, os crimes lá que tem. Não, vou votar em Bolsonaro. Não, vou votar em Lula. Por quê? Porque o pastor falou, porque isso falou. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu não vou lembrar agora o ano, mas em 1900 e bolinha, eu lembro que a convite, eu fui convidado e estava lá. Naquele tempo eu entrava em igrejas, eu dava palestra, eu dava seminário, eu pregava, fazia um monte de coisa. E nunca cobrei um centavo. E eu lembro que o bispo Douglas, da igreja Renascer em Cristo, lá na Zona Norte de São Paulo, Jardim Tremembé, Avenida Coronel Serfredo Fagundes, eu lembro que ele estava incentivando, forçando o povo a votar no então Paulo Salim Pará Maluf, no Paulo Maluf, para ser governador de São Paulo na época. E ele disse que o apóstolo Estevão Hernandes e a Sônia Hernandes orou e Deus revelou para eles que o Maluf era o candidato escolhido pelo Espírito Santo para governar São Paulo. E ele estava forçando todo o povo da Renascer a votar no Maluf. Mas, na época, o Maluf perdeu. Se eu não me engano, o Maluf perdeu para o José Serra. Aí eu te pergunto uma coisa. Como o Espírito Santo de Deus vai se corromper dessa maneira e vai indicar um indivíduo que roubou, meteu a mão em dinheiros de precatórios dos aposentados aqui em São Paulo e foi aplicar lá, foi esconder nas Ilhas Caimãs, até o tribunal de Nova Jersey condenou o Maluf lá fora. O tribunal lá fora descobriu toda a maracutaia do Paulo Maluf. Tanto é que ele foi impedido de viajar para fora, senão ele seria preso. E teve que devolver milhões para os cofres públicos. O Espírito Santo agora se corrompe, hein, cantalhada? Me diz aí. Fala para mim. A mesma cena vai se repetir quando Fernando Collor de Mello vai disputar a presidência da República com o Lula. O Edir Macedo vem e convence todos os seus fiéis a votar no Fernando Collor de Mello, que o Fernando Collor de Mello era um candidato indicado pelo Espírito Santo. Collor ganhou, quebrou o Brasil, congelou as pensões, congelou as contas do brasileiro. Muitos homens empresários, microempresários se mataram porque chegaram à falência. E o Collor sofreu impeachment. O Espírito Santo então erra? Deus não é onisciente, cantalhada? Presta atenção no que eu estou falando. Depois a mesma cena vai se repetir quando o José Serra vai disputar a presidência da República com o Luiz Inácio Lula da Silva. E aí a Universal veio de novo e diz que o José Serra é o candidato escolhido pelo Espírito Santo. José Serra perde. E toda essa fábula factoide, essa invenção de que o Lula é do diabo, o PT do Satanás, o PT ia fechar as igrejas, essa bobagem toda, não é? E em 1996 foi o Lula que sancionou a lei de liberdade religiosa, sancionou no Brasil. Como é que ele ia fechar as igrejas? Não é? Não estou defendendo, eu não estou defendendo Lula, estou fazendo comparações dessa factoide religiosa, dessa mentira da religião. E aí a Universal votou no José Serra e o José Serra perdeu para o Lula. Agora nós temos a mesma coisa. Todos os evangélicos, os pastores, os anciãos, os missionários, as denominações estão endeusando o Jair Messias Bolsonaro, mesmo sabendo de todas as presepadas que ele já fez, mesmo sabendo das questões do Queiroz, dos seus filhos, das rachadinhas, dos milicianos do Rio de Janeiro, mesmo sabendo de tudo isso, o pessoal ficou cego. Aí o pessoal vai na igreja, troca Jesus por Bolsonaro, como eu já disse esses dias nas minhas lives, Samuel Câmara, que tem pregado que o Messias, o Jair, é um candidato, o Bolsonaro escolhido por Deus para governar o Brasil, e ao mesmo tempo toma café com o Lula. Deve estar negociando quem vai dar mais grana para ele, porque se o Lula for para o segundo turno, aí talvez ele vira a mesa e vota
faz a cabeça do povo da Assembleia de Deus do Madureira votar no Lula. É uma sacanagem, é uma corrupção, é uma coisa nojenta, sabe? Então, eu quero perguntar para você, o seu coração, a sua alma, conforme está escrito aqui no livro de Provérbios 23, 26, 950 anos antes de Cristo. Natan ben Leb, Ain Ratzach, Natzach Derek. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Seu coração está para quem? Para Deus, para Espírito. Obrigado. O seu coração, brasileiro e brasileira, cristão e cristã, católico, católica, evangélico, evangélica, protestante, pentecostal, neopentecostal, membro, leigo. Seu coração está para quem? Nas mãos de quem? Sua alma, sua vida. Está nas mãos do pastor, que já ganhou grana no bolso dele? Ora, vocês não são cegos, não são tapados, não são tontos, porque vocês viram o pastor lá em Brasília, os dois comendo milhões do MEC, Ministério da Educação e Cultura, pelas mãos do ministro Milton Ribeiro, que ao invés de distribuir em reunião para os prefeitos das cidades do Brasil inteiro, estava dando na mão de dois pastores vagabundos, safados, Ailton, não é? Para eles decidirem para qual prefeito dar e por ordem de quem? Ordem de quem que o ministro Milton Ribeiro fez isso? Recomendação de quem? Do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E não tem corrupção no governo desse homem? Aonde que o Espírito Santo está com esse homem? Para e pensa, crente evangélico. Vocês ficam aí sustentando, caindo nessa conversa fiada de que o Lula vai fechar as igrejas, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você nem sabe o que ele poderá fazer se ele ganhar a presidência da República, o Bolsonaro de novo. E aí? Ele já disse que não é evangélico, que é católico. E ser católico não é demérito para ninguém, não tem nada a ver. Não é a religião que define o caráter de ninguém. Por isso que ontem eu coloquei aquelas fotos. Adolf Hitler, não é? Recebendo a bênção do cardeal da Alemanha, Adolf Hitler andando com cardeais e padres da Alemanha, saindo da igreja. Isso não significa que ele era um bom cristão, um bom homem. Religião não define caráter de ninguém. É isso que eu quero que vocês entendam e aprendam. O fato do Jair Messias Bolsonaro estar na Assembleia de Deus em Brasília, central do bispo Samuel Câmara, não significa que ele é convertido. Não significa que ele é amoroso. Não significa que ele é humano. Sabe? O fato de ele estar na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, do bispo José Wellington Bezerra de Menezes, não significa que ele é convertido. O fato dele ter se batizado no Rio Jordão não significa que ele é convertido. Entende? Ele mesmo disse com o maior desdém sobre o batismo dele. Ele não está nem aí com nada. Político quer o seu título de eleitor. É isso. Essa é a questão. Então, essa mensagem de hoje é: você entregou seu coração na mão de quem? Na mão da igreja física, CNPJ, do logotipo da igreja, Deus e Amor, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, católica, na mão do padre, do bispo, do cardeal, do arcebispo, do papa, na mão do pastor, do falso apóstolo. Em quem você entregou o seu coração, a sua vida? Porque é por isso que eles são bilionários e fazem o que quer com o teu dinheiro e principalmente com a tua cabeça. A primeira coisa que eles querem atacar é a tua cabeça, a tua mente. Eles entrando aqui para ir para o bolso é fração de segundos. Precisamos verificar nas mãos de quem está a nossa vida. Nas mãos de quem nós devotamos credibilidade, devoção, fé para um bem maior, para uma igualdade maior. Sabe? Agora, dá só uma olhada nisso aqui. No livro de 2 Crônicas da Bíblia, no capítulo 18, nós vemos assim: vemos a postura, fidelidade e posição
do homem chamado Micaías, entre os profetas menores, que não se sujava, não se vendia aos caprichos do rei Acabe. Rei Acabe era um rei, não é, do povo de Israel, que se casou com Jezabel, uma estrangeira. Ele não falava somente aquilo que o rei queria ouvir, como muitos pastores hoje do sistema religioso falam, o que o chefão da igreja quer ouvir. Honras, glórias, doações altíssimas, puxamento de saco, adulam e lambem empresários e políticos. Não, Micaías só falava a verdade. Não podemos estar calados, quietos, isolados, fazendo de conta que não é conosco. Irmãos, porque qualquer atitude de um pastor indicado a dirigir uma igreja irá afetar toda a comunidade. Qualquer ato ou lei ou canetada, ou PEC, medida provisória, ou emenda, será de total impacto na minha vida e na sua vida. Eu vejo muita gente falar assim, eu não vou me preocupar com isso, que eu tenho a minha estabilidade, eu não estou nem aí. Quantas pessoas tinham estabilidade no governo do Collor? Quantas pessoas subestimaram o governo do Collor? Quantas pessoas tinham estabilidade financeira, tinham seguro, seu dinheiro seguro na poupança, lá na Caixa Econômica? E o que o Collor fez? A gente tem que parar e pensar com responsabilidade o que a gente fala às vezes. Eu conheço um mesmo que fica como um hater, só enchendo o saco. É Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro, ele é o melhor, não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Aí, apertando o cara vai dizer assim, mas eu tenho a minha estabilidade. O ano que vem, a minha aposentadoria de militar é de R$5.000. Então eu quero que se exploda esse país. Então você não é patriota, você não é cristão, você não é evangélico, você não ama ninguém. Você defende Bolsonaro porque deve ser burro, deve ser bobo, ou porque quer perturbar o outro. Porque você é egoísta, meu amigo. Se você não está nem aí com nada, por que você fica contradizendo quem não defende o Bolsonaro? Tá entendendo? Mas no dia em que esse cara, bem que você falou, olha, bem que você falou sobre isso e sobre aquilo. Entende? Tá dando um pico aqui, eles estão querendo cortar a minha live. Se cair, já sabe que cortaram, tá bom? Vamos lá. Por isso também, além de filhos de Deus, homens e mulheres de Deus, além de sinagogas, mesquitas, tendas, centros e igrejas, somos cidadãos brasileiros e não podemos nos omitir e dizer, tá tudo bem. Eu não me envolvo quando, na verdade, não está tudo bem. A Bíblia diz, ai daqueles que diz que há paz quando não há paz. A luz não se mistura com as trevas, meu querido. O vosso falar, disse Jesus, Yahshua, seja sim, sim ou não, não. Ou adoramos a Deus ou a Mamon. Números 22, 18. Eu passei aqui do Micaías, então vamos lá, deixa eu falar um pouquinho do Micaías, antes da gente encerrar. O Micaías, ele era um profeta, ele era o único profeta que quando era chamado para ir diante do rei Acabe, ele era o único profeta, dentre centenas de profetas, ele era o único que falava a verdade que o rei tinha que ouvir da parte de Deus. Houve aí uma aliança entre o rei Josafá de Judá e o rei Acabe de Israel, para juntos eles vencerem os inimigos em guerra. O que acontece? Josafá mandou chamar os profetas, todos os profetas de Israel. Josafá mandou chamar para juntar com o rei Acabe nessa batalha e vencer os inimigos. Mas o Josafá falou assim, nós só vamos se tivermos a bênção de Deus, uma profecia que nos dê um respaldo de vitória sobre os inimigos. E o Acabe falou, tudo bem. Então o Acabe mandou chamar os seus profetas, centenas de profetas, não é? Todos os profetas eram assim,
explicar para você. Está lá em 2 Crônicas 18. Quer ver? Ó? Cadê aqui? Está em 2 Crônicas 18. Espera aí. Senão eu vou perder aqui, né? Opa. 2 Crônicas 18. Deixa eu pegar aqui uma Bíblia. Só um minutinho aí. Segura aí para você ficar sabendo. Já vou acabar daqui a pouco. Só para você ver o que está acontecendo nos dias de hoje, tá bom? Ó. Opa. Aqui. Ô Samuel, seja bem-vindo, boa noite. Samuel é um grande amigão meu aí. Que eu trabalhei com ele lá na fundação do HC. Grande Samuel. Olha só. Presta bem atenção nisso aqui. Opa. Olha como funcionam as coisas hoje. Ai, ai. Olha só. Tinha Josafá, segundo Crônicas 18. Você vai entender o que está acontecendo hoje. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo, como o meu povo, como o teu povo. Iremos contigo a peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Naquele tempo, nesse povo, quando ia ter guerra, sempre tinha que ter consulta da espiritualidade, de Deus. Não era só o povo de Israel que fazia isso não, tá? Todos os povos, amorreus, jebuseus, filisteus, cananeus, todos consultavam o seu Deus com os seus sacerdotes antes de ir para a guerra. Muito bem, disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos à peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir. Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Ou seja, o próprio profeta Josafá, agora parentado com Acabe, ele desconfia. Está esquisito isso. 400 profetas profetizando a mesma coisa. Pode ir que vai dar certo? Pode ir que Deus é contigo? Pode ir que a vitória vai ser contigo? Por quê? Porque Josafá já sabia de algumas mutretas, de algumas coisas meio que erradas, né, de Acabe. Além do mais, Acabe tinha casado com Jezabel, de uma outra etnia, de um povo pagão. Então o Josafá ficou meio com o pé atrás. Ele falou: mas não tem mais nenhum profeta, não sobrou mais nenhum. Se tiver, chama. Aí pronto. Aí já mexeu lá, né, na consciência do rei Acabe. Olha o que o rei Acabe vai falar. Por que 400 profetas profetizaram vitória para o rei Acabe? Mesmo sabendo das corrupções do rei Acabe. Mesmo o rei Acabe sendo do povo de Israel. Mesmo o rei Acabe sendo daquele povo que tinha contato com Deus e que tinha profetas ao seu redor. E mesmo o rei Acabe conhecendo a Torá, mesmo o rei Acabe conhecendo o sumo sacerdote, Levi, os levitas, essas coisas todas. Então, meu querido, o fato de um homem candidato à presidência da República estar andando, pisando, subindo em altar de Igreja Assembleia de Deus do Madureira, de Igreja Assembleia de Deus Adebrais, de Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, de altar de Igreja Católica em Nossa Senhora de Aparecida, sabe? De altar de Igreja Universal, de altar de Igreja Mundial, de altar de Igreja Renascer, de altar
de carro alegórico e palanque montado na Praça Campos de Bagatelle, zona norte de São Paulo, em marcha para Jesus, não significa que ele é de Deus, que ele é convertido, que ele é bonzinho, que ele ama o povo brasileiro. Não significa que ele tenha caráter. Esse é o principal. O rei Acabe estava rodeado de 400 profetas, mas o rei Josafá de Judá duvidou. Por que será que ele duvidou? Será que você não tem aquele espírito em termos figurados, metaforicamente falando, que Paulo disse? Olha, eu quero que vocês tenham o espírito de interrogar, de questionar, sabe? Vocês têm que saber qual de discernimento é a palavra correta. Paulo diz que as pessoas têm que ter espírito de discernimento. Tem que ter discernimento, não é? Discernir espíritos, Paulo diz. Mas discernir espíritos aqui, querido, não é esses espíritos de forma vulgar, de forma pejorativa, que a igreja evangélica e cristã coloca com um cunho racista. Ah, porque da Umbanda, do Candomblé, então é demônio. Não tem nada a ver com demônio, com o diabo, já disse que isso não existe. Discernir espírito aqui vai cair naquele mesmo adágio popular que diz: me diz com quem tu andas e eu direi quem tu és. É nesse contexto que Paulo está falando. Sabe quando alguém chegar para você e falar assim: olha, rapaz, não anda com aquele cara ali, não, aquele cara ali, ele é 171. Rapaz, está pegando aquela mina, namorando aquela mina lá, aquela mina é pneu rodado, aquela ali você vai se lascar, ela vai depenar todo no teu bolso. Não anda com fulano, é nesse sentido. Conhecer a pessoa, olho a olho, bater um papo, tentar fazer a leitura psicológica, as ideias dela, o papo dela, sabe? Conhecer a pessoa por dentro, não só a beleza por fora, não só o peito, o bumbum, as coxas, sabe? Essas coisas. Conhecer espírito, conhecer a mente. A palavra espírito grego quer dizer pneuma. Conhecer a pneuma da pessoa. Então vamos lá. Disse mais Josafá, rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhe disse: iremos a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram, sobe, porque Deus a entregará nas mãos. Já disse, 400 profetas lambendo o saco, de joelho puxando o saco do rei Acabe. Por que será? Recebiam instalações, guarnições, as melhores comidas, sabe? É como eu li esses dias atrás aí, na página 175, se não me engano, capítulo 15 do livro Laurentino Gomes, 1808, lá descreve quando a rainha de Portugal, não é? Toda a comitiva vem para cá, para o Brasil, ela traz 400 e poucos padres junto com elas. Sabe qual era o ofício, a importância dos padres? Apenas fazer a confissão. Qual é o seu pecado, rainha? Confessar. E sabe que um deles ganhava quase 45 mil reais nos dias de hoje, no tempo. Você imaginou quanto dinheiro que eles comiam da rainha só por isso? Para pensar. E é claro que esses 400 padres, ou esses pastores que estão lambendo o saco do Bolsonaro, é lógico que eles vão arrumar qualquer ardiz psicológico ou teológico, qualquer pretexto, qualquer texto isolado para enfiar na cabeça dele e enfiar na cabeça da igreja, para a igreja crer que ele é um bom homem. Vamos lá. E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: tem um aí. Tem um aí, viu, Josafá? Ainda tem um aí. Por quem podemos consultar? O Senhor. Porém, eu não gosto dele. Eu aborreço, não gosto dele, não vou com a cara dele, não gosto das palavras dele, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Quem é esse profeta? É o profeta Micaías. O profeta mais rejeitado, segregado, renegado no mundo político e também no mundo religioso. Por isso que eu disse: parabéns ao padre Júlio Lancelotti,
Parabéns ao Padre Ticão, da Zona Leste de São Paulo, que Deus já recolheu, e que eu conheci pessoalmente, o seu trabalho pioneiro de ajudar os menos favorecidos. Parabéns aos pastores que estão falando em alto e bom tom contra a política suja, corrupta e nojenta nesse país, que está invadindo os altares, os atrios das igrejas. Parabéns aos senhores que não se corrompem nem com Lula, nem com Bolsonaro, nem com ninguém. E não recebem propinas e não recebem dinheiro para enganar o povo. Parabéns para vocês que não passam a mão na cabeça de quem não presta. Parabéns para vocês que não tapam o sol com a peneira. Parabéns para vocês que não jogam a poeira para debaixo do tapete. Então diz assim, o Acabe já começa a meter o pau aqui no Micaías, no profeta. E olha só o que acontece. Ele só fala o que é mal a meu respeito. Gente, vocês têm que entender que uma pessoa espiritualista, quando ela recebe um recado da espiritualidade, o recado é da espiritualidade. Não é a pessoa que está falando mal, não é a pessoa que está trazendo uma palavra, não é a pessoa que está marretando, dando chicotada, dando paulada no Bolsonaro ou no Lula, em quem quer que seja. Vocês têm que aprender a ouvir aquilo que vocês precisam ouvir e não o que vocês querem ouvir. Este é Micaías, filho de Imlá, disse Josafá. Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Você viu? O próprio Josafá reconheceu o caráter, a seriedade, a hombridade, a maturidade, a fidelidade, a espiritualidade de Micaías. E disse, rei, não fala assim porque ele é filho de Imlá. É uma família decente. E esse rapaz, esse profeta, ou esse senhor, ele é decente. Não fala assim, Acabe. Aí mandou chamar o Josafá, o Micaías. Olha só o que deu. O rei de Israel, O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante dele. Todos os profetas. Vamos fazer uma ilustração? Estava lá, estava Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, estava Padre, estava o R.R. Soares, estava o José Bezerra, José Wellington Bezerra, estava o Samuel Ferreira, não é? Tava toda essa crentaiada, esses pastores que você vê cheio de dinheiro aí, tava o Abílio Santana, o Estevão Hernandes, a Sônia Hernandes, tava toda essa raça aí, só mandando palavra boa pro rei Acabe, Deus só vai vencer, Deus confirmou aqui, confirmou ali, eu tô vendo, pá. Todo mundo lambendo, porque todo mundo tava comendo, mamando na tentinha do governo, né? Olha lá. Zedequias, filho de Quenara, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com este escornearás os círios até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então todo mundo entrou na onda aí. Todo mundo pega a visão. Todo mundo pegou a visão, encheu a cabeça do rei de positividade, de autoestima, de que o Senhor era com ele, tal. Até o Zedequias aqui fez um chapéu lá com chifre, né, garantindo a vitória do rei. Vai vendo a festa, a cerimônia, vai vendo como que é o negócio. E o rei se sentindo. De repente, o mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo, o cara que foi chamar o profeta Micaías lá, já deu uma ideia no Micaías. Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Quando você tem caráter, você não se corrompe. Até mesmo no serviço, no trabalho, quando você tem caráter, você não se corrompe. O chefe não vai corromper você em oferecer cargos melhores. O chefe não vai
tripudiar em cima de uma outra pessoa com qualificação mais do que a sua, ou uma pessoa que já estava na fila para receber aquele cargo anos na empresa, mas o chefe pode fazer isso, se ele quiser. A questão é, você aceita ou não? Você tem caráter ou não? Vai vendo. Então o cara tá falando, ó, todo mundo lá tá falando que Deus está confirmando que o Acabe vai vencer a guerra. Ele com Josafá. Pelo amor de Deus, Micaías, não vai falar nada contra. Fala isso e pega o teu dinheiro e vai embora, recebe a tua grana, tua comissão. Pô, agrada o rei uma vez na vida. É um casamento, é uma aliança de dois países, Judá com Israel. Ajuda o rei, pelo menos nessa hora. São 400 caras falando a mesma coisa, você vai falar diferente? E o Micaías falou, vou falar aquilo que o Senhor colocar na minha boca. E vindo ele ao rei, esse lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja. Ó, o Acabe perguntando, ou deixarei de ir? Nós vamos ou não vamos, Micaías? O que você me diz? Ele respondeu, sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse, quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no trono e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que o suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei? Perguntou-lhe o Senhor, como que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Então você percebeu aqui que o rei, vou pedir desculpa porque o dia rinite está forte. Nesse tempo de inverno ela não para. O Samuel sabe, é aí que eu peguei rinite aí nesses ar-condicionados aí no laboratório. E nesse tempo de frio fica assim. Você prestou atenção de que quando o profeta Micaías, que sempre foi contra o rei, foi levar o recado de Deus para Micaías, para Acabe, ele acabou concordando. Ele entrou no jogo lá. Porque o cara já falou, ó, 400 caras estão falando que o rei Acabe, junto com o Josafá, vai vencer a guerra. Pelo amor de Deus, fala a mesma coisa. Se você ama a tua vida, fala a mesma coisa. E o Micaías disse, tá bom. Aí chegou lá, o rei perguntou, e aí, o Micaías? Todos eles aí, ó, essa galera toda, falou que eu vou vencer a guerra junto com o Josafá. E o Micaías falou assim, é verdade. Pode ir que você vai vencer a guerra, vai lá. Quando o Micaías entra em concordata e fala para o rei Acabe que ele vai vencer a guerra, o Acabe está tão acostumado a tomar lapada só não, que ele não aceita. O próprio Acabe já desconfia e não aceita a mentira de Micaías. Porque o Acabe sabe, lá no fundo, o Acabe sabe que o Micaías sempre fala a verdade. É por isso que raramente o rei Acabe chamava Micaías. Porque ele sabia que o Micaías sentava o couro, o Micaías sentava o pau, o Micaías sentava o ferro, descia o aço nele, das ações erradas dele, como um monarca, como um rei, como um político, com uma série de coisas, com o paganismo em Israel. Então ele falou assim, você está falando a verdade? Pô, eu quero que você fale a verdade, ô Micaías. Vai ficar me enganando, me enrolando, fala a verdade, cara. E agora o Micaías começa a discorrer toda a tragédia e a desgraça que será esse evento da guerra contra os sírios. O que eu quero te dizer é que
São raros os Micaías na vida da sociedade hoje. Os Micaías verdadeiros não ficam quietos. Os Micaías verdadeiros não se deixam corromper e não se deixam enredar. Os Micaías verdadeiros não se deixam sujar-se por causa de grana, por causa de pacote de dinheiro, por causa de 15 quilos de ouro, por causa de propina, por causa de casa, por causa de terreno para construir templo, por causa de emenda, por causa de papel ou de carta branca no futuro, ou por causa de uma concessão de uma pública, de uma emissora de TV ou de rádio. É por isso que eu não fico quieto, sabe? Porque eu quero o melhor para o meu país, quero o melhor para a minha nação, quero o melhor para o meu estado brasileiro. Por isso que eu não me corrompo. Por isso que quando vocês me convidam para palestrar, para dar um seminário, para ir na igreja de vocês, eu não vou. Porque eu sei que eu estou pisando em solo sujo. Eu sei que eu estou pisando em cara que está corrompido com fulano, com isso, com aquilo, e que não tem nada de espírito puro da espiritualidade, de espírito de Deus. Você entende isso que eu estou falando? Ontem eu contei o testemunho aqui daquele irmão que foi assassinado, ou que não sei se morreu, levou um tiro de um policial dentro da igreja Congregação Cristã do Brasil, ou no Brasil. Ele levou um tiro, um balaço lá, porque ele foi pedir para o cooperador João Batista parar de falar de política, de viés político em cima do altar santo da congregação. Minha mulher não pode subir, não podia, agora pode, porque lá, né, nossa, não pode ter nem curso de teologia, não pode estudar, porque lá tem que abrir a palavra e vem a revelação. Tá, abre a palavra, vem a revelação, e aí? A pessoa está lá esperando uma palavra, um conforto espiritual, um alimento espiritual, e o cooperador vai falar sobre Bolsonaro, para a comunidade votar em Bolsonaro, para a congrega votar em Bolsonaro. O membro estava certo, você não vem aqui ouvir isso. E o cara que é policial dentro da igreja, o irmão de comunga dele, estava armado, sacou a arma, porque é bolsonarista, e pá, quase matou o cara. Veio o corpo de bombeiro, veio o SAMU recolher, e o culto continuou normal. É como se tivesse atirado num rato ou num cachorro. Coisa que nem rato nem cachorro se faz. Você está entendendo? O espírito que está rodeando, o espírito sombrio. Esse mesmo espírito sombrio é o mesmo espírito sombrio que esteve rodeando os altares das igrejas católicas e das igrejas metodistas e das igrejas batistas e das igrejas luteranas em Edimburgo, na Escócia, na Alemanha, em tudo quanto é lugar da Europa. Esse espírito de contato, de acordeon, de conexão, de junção entre igreja e política e Estado é o mesmo espírito das religiões que estavam com Adolf Hitler. Você está entendendo? Um espírito que estava sendo enganado, que a igreja ia ter um grande papel na política. Depois ele traiu o Papa Pio XII, sabe? Traiu um monte de religião. E aí? Fechou um monte de religião e matou 470 padres nos campos de concentração, no Holocausto, junto com os judeus. Fica lambendo, pastor, vai lambendo. Esse presidente que aí está agora, que eu estou dizendo aqui para o mundo inteiro, porque não sou eu que estou afirmando, não sou eu que estou acusando, sabe? Mas a comunidade judaica de Curitiba expediu uma carta de repúdio ao governo do Jair Messias Bolsonaro, ao desgoverno dele, justamente quando ele pousa numa foto junto com um cover de Adolf Hitler, um cover com o uniforme da Alemanha nazista. Justamente quando ele diz que admira Adolf Hitler. Justamente quando ele diz nas mídias que o seu bisavô foi um soldado alemão nazista. Até aí tudo bem. Quantos alemães não têm os seus antepassados que participaram da guerra? Mas daí ter orgulho disso, aí já é meio esquisito. E ainda quando perguntam para ele, mesmo o senhor sabendo que houve o genocídio de 6 milhões de judeus, mesmo o senhor sabendo que estava acontecendo aquilo lá, aquela matança toda, o senhor se alistaria no exército alemão? E ele diz, claro que eu me alistaria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Como se a morte de milhões de pessoas para esse homem não tivesse nenhum pingo de valor. Então, você que é preleitor, você que é pregador, você que faz a sua homilia na sua paróquia, você que é reverendo da luterana, da batista, da metodista, da presbiteriana, ou pregador da Assembleia de Deus, vocês que vão na igreja, pelo amor de Deus, o coração de vocês está onde? A mente, em Deus ou na religião? Em Deus ou nos dogmas? Em Deus ou na pregação dos homens da sua igreja? Em Deus ou em Jesus Cristo, que representa o maior amor puro de entrega por todos nós, de igualdade, sem preconceito, sem xenofobia, sem homofobia, sem preconceito social, rico, classe média, pobre, sem preconceito racial, negro, branco, vermelho, amarelo, sem preconceito sexual ou de gênero, hétero, hétera, lésbica, homossexual. Aonde está o amor de Cristo em vocês? Você faz parte do ministério de Micaías, que fala a verdade, nem que a sua verdade irrite, incomode, nem que a sua verdade desça como pedra na garganta deles? Ou você faz parte da turma da festa do cabide, dos 400 profetas de Acabe? E Acabe não era pagão, não, do que eu estou te falando aqui. Nesse tempo, Acabe era hebreu, era israelita, Israel, o rei Acabe, sabe? Era do sangue judaico, o rei Acabe acreditava no eterno, fazia os seus ofícios na Torá, né, os seus ofícios no templo, as suas adorações. E aí? Pelo fato de Acabe ser judeu ou ser israelita, crer no Deus de Israel, pelo fato de Acabe oferecer sacrifícios a Deus, isso significava que ele era um homem iluminado? Que ele tinha caráter? Porque se tivesse caráter, ele não faria o que ele fez várias vezes, diversas vezes com Israel, trazendo paganismo, genocídio e assassinato. Agora, só porque o cara anda em cima de um carro alegórico, um carro que é um arrimo, não é? Político, um carro que é um carro alegórico de comício político, disfarçado com o nome de Jesus, de Deus, com todas as asneiras que esse cara já falou, aí você acredita que ele é de Deus e você vai dar o seu voto para ele? Você pertence ao ministério de Micaías ou ao ministério de 400 profetas falsos? São profetas? São pastores? Têm a sua formação teológica? São registrados? São batizados em uma denominação? Num CNPJ, que é uma empresa, uma facção que toma seu dinheiro através da mentira, da mitologia? Ou você tem o seu espírito, o seu coração voltado para o Deus de amor, de paz e de misericórdia, para o Deus de caridade? Veja só, a mesma coisa vai se repetir, pessoal, em Números 22, 18. Eu já estou acabando, tá, Miriam? Samuel, a Miriam está aqui atrás de mim. Já vou acabar. O Números 22, 18 vai falar assim: também vemos a atitude e fraqueza de Balaão, que estava sendo aliciado pelo rei Baraque para amaldiçoar o povo de Israel, a nação de Israel. E para isso ofereceu rios de dinheiro, milhões também. E o profeta rejeitou depois de ter sido repreendido pelo anjo do Senhor. Você prefere insistir em trocar as bênçãos por maldição? Prefere receber milhões sujos, não é? Do que ir para o caminho da vida? Você prefere se vender para um rei, para um presidente, para um prefeito, para um governador, para um deputado, para um vereador? Você prefere se vender para o pastor da sua igreja? Mas não se preocupa com o seu destino, com a lei do retorno, com o amanhã? Você não se preocupa com a inesperada, surpreendente visitação de Deus nas veredas e nos caminhos da sua vida, como o anjo visitou o caminho do profeta Balaque, quando ele estava sobre a jumenta, e esta gritou, e ele bateu e não viu o anjo com a espada desembainhada?
Depois você não sabe por que muita gente morre por estar pagando um preço de ato que cometeu. Que para ele poderia ser, no momento, um ato besta, um ato idiota. Recebeu uma propina, deu um voto, sem saber que estava sendo o maior cooperador, sem saber que estava sendo o maior contribuinte. Como chama aquele pessoal que ajuda no programa, que vai vendendo os produtos no programa de televisão? É como se fosse marketing, esqueci. Colabora. Bom, o maior colaborador com o homem que poderá desgraçar a sua vida social, financeira, sua pensão, sua aposentadoria, seus direitos e seus benefícios. Aí é tarde demais para chorar. Não é verdade? O rei Balaque vem até Balaão e pede para que Balaão suba até um penhasco e de lá ele amaldiçoe, lance uma maldição sobre o povo de Israel. Mas para Balaão fazer isso, não foi apenas um pedido assim do rei. Não, houve promessas, houve presentes, houve cargo, uma grande quantia de dinheiro, de ouro para o profeta Balaão. E o profeta Balaão sentiu-se seduzido e tentado. Mas no caminho, quando ele estava indo, diz as Escrituras, em Números, que apareceu um anjo do Senhor com espada desembainhada. Repreendeu Balaão. Às vezes, existem coisas que os animais veem. E aqui a jumenta, eu não estou usando a jumenta de forma ilustrativa e comparativa como um animal burro. Porque a grande verdade que vocês não sabem, a jumenta, o jumento, o burro ou o jegue, de burro eles não têm nada. Eles são extremamente inteligentes. Quer perguntar? Vá para o Nordeste que você vai saber como que é. Mas, colocando a igreja, comparando ela com uma jumenta, no sentido de inocência, no sentido de ver aquilo que o seu pastor não está vendo. Jesus disse que os simples verão a Deus e que Deus ocultaria as coisas grandes e ocultas aos sábios e revelaria aos simples. Você, membro da Assembleia de Deus, da Renascer, da Universal, da Mundial, da Batista, da Presbiteriana, da Metodista, ou da Deus e Amor, ou da Congregação Cristã no Brasil, você católico, você irmão simples, sabe? Permita que a espiritualidade revele para você na tua cabeça, para você não ser um boneco na mão do seu pastor ou do seu padre, para você não ter o teu voto influenciado pelo teu pastor, pelo teu profeta, pelo teu ancião, pelo teu sacerdote, porque o voto ele é secreto. Você é que deve decidir em quem você votar. Não é como fez o bispo Samuel Ferreira da Adebras em frente ao Templo de Salomão, onde ele coloca o Arthur Lira ali no altar e fala para um pastor, esse aqui é o seu candidato. Já feriu, já transgrediu a lei do Tribunal Superior Eleitoral. Sabe, porque o voto é secreto. Não é o teu bispo, não é o teu pastor, não é o cardeal, não é o papa, não é o raio que o parta que define o candidato ou o partido que você tem que votar. Não importa se o seu candidato é de esquerda, é do centrão, é de direita. O importante é que ele tenha caráter. É isso que importa. E os trabalhos dele,
os projetos dele que ele fez em prol do teu bairro, da tua quebrada, da tua comunidade, da tua cidade, do teu país. Não é votar em quem está construindo, tem mais de 100 imóveis com dinheiro vivo. Não é votar em quem está pedindo sigilo de 100 anos, quando o pessoal quer investigar ou fazer uma CPI sobre os seus filhos. Está com medo do quê? Se não tem corrupção, por que tem medo? Por que está apelando para sigilo de 100 anos? É porque tem coisa suja, coisa podre. O rabo deve ser maior do que o rabo de um jacaré e de um dinossauro. De tanta corrupção e sujeira, corrupção passiva, corrupção ativa com familiares. Sentar o pau no outro é fácil. Chamar o outro de ex-presidiário é fácil. Acusar isso, acusar aquilo é fácil. Esse Brasil precisa de acabar com essa história de imunidade parlamentar. Porque quando acaba com a imunidade parlamentar, esses caras que estão no poder, pode ser o presidente, pode ser quem for, ele começa a ser caçado na hora, ele vai preso na hora, ele é deposto na hora, ele é exonerado na hora, ele é preso na hora. Mas enquanto tiver essa porcaria, essa blindagem chamada imunidade parlamentar, teremos Bolsonaro, teremos o seu filho, teremos Paulo Guedes, teremos, como a gente teve, José Genuíno, Eduardo Cunha, toda essa desgraceira que roubou o país. É por isso que o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, independente da religião em que ele esteja, ele não se vende. E eu peço o seu apelo esta noite, para que você não seja ludibriado, para que o poder da hipnose, sugestão e fanatização, através da eloquência, da dicção, através do parlare, do falar, não convença você de que fulano é de Deus, de que fulano é Messias, de que fulano é isso, porque não é. A gente aprende também, sabe o quê? A gente aprende com o João Batista. Lembram do João Batista, o primo de Jesus? Já vou encerrar. O que o João Batista fazia? João Batista ficava calado. Todos esses casos que eu estou trazendo para vocês é religião e Estado, profeta e rei, civil e política. Sabe? João Batista, ele, além de batizar as pessoas no Rio Jordão, que era um ritual muito comum, haviam vários tanques na região, perto do Templo de Jerusalém, e as pessoas se lavavam. A palavra batismo quer dizer lavar, purificar, tomar banho. Não vou entrar no mérito agora teológico, que é aspersão, efusão ou imersão. Mas a palavra batismo quer dizer isso, lavar, se purificar. Então os judeus vinham ali e se lavavam no Rio Jordão e simbolicamente tinham seus pecados perdoados. Esse mesmo João Batista, que foi o grande pregador, o que veio anunciar o caminho, preparar o caminho para Yeshua ou Yahusha, Jesus, seu primo, é o mesmo João Batista que nunca recebeu uma moeda, nunca recebeu uma carta branca, nunca recebeu uma roupa, uma cesta básica, um puxadinho, nunca recebeu uns 100 reais ou um dinheirinho para comprar mistura, nunca recebeu um vale gás, nunca recebeu um auxílio emergencial, nunca recebeu nunca recebeu ajuda de político. Não. Esse João Batista é aquele que apontava o dedo para Herodes, e Herodes era judeu também. Mas era um judeu safado, sem vergonha, pedófilo, era um judeu pederasta, era um judeu tarado, era um judeu abusador, conhecia a lei de Deus, Torá, Moisés, conhecia o templo, estava lá. Foi ele que levantou o templo, esse Herodes. E agora, João Batista, quando via ele, apontava os seus erros. Porque naquele tempo em Israel, ele colocou Herodes para intermediar entre Roma e o povo de Israel. Naquela província, naquela localidade. E o rei Herodes,
ele era, na verdade, segundo a crença judaica, indicado por Deus. Foi indicado por Deus e começou a fazer toda aquela sacanagem, né? Pegou a mulher do seu irmão, sabe? E começou o adultério e depois desejou a filha do seu irmão, a sua sobrinha. Que coisa nojenta e podre. E o profeta, na sua ação, no seu ministério, no seu empenho, no seu trabalho, como ele era um profeta naquele tempo, ele não podia ficar quieto, ele não podia ficar calado, ele não podia ficar conivente, quem cala consente, ele não podia ficar isolado, eu não faço, eu não falo, isso nunca vai mudar. João Batista exerceu o seu ministério e falava o que tinha que falar, denunciava as corrupções de um governo corrupto, sujo, podre e nojento. E aí? Crentaiada do Brasil, pastores e pastoras, missionários, bispos, não vou falar bispa, porque o feminino de bispa é episcopisa. Viu, ô Sônia? E aí? Aonde que vocês têm o caráter? Aonde que vocês têm o ministério? Aonde que vocês têm o chamado de João Batista? Aonde que vocês têm o chamado do ministério de Micaías ou de Balaão? Aonde que vocês se igualam a Yeshua, a Jesus? Como Paulo diz, sejai-vos, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aonde vocês estão imitando Cristo? Aonde vocês vão procurar nos evangelhos, vocês vão ver Jesus ou os profetas babando, se ajoelhando para presidente, para rei, para governador, para prefeito, para soldado romano? Aonde vocês vão ver esse conluio, essa bagunça, essa nojeira, essa porcaria que está a igreja evangélica de hoje? Igreja evangélica, eu vou repetir de novo, vocês já deram o impeachment de Deus e de tudo quanto é mais sagrado dentro dos seus altares faz tempo. E os caras que estão na igreja, falando como eu falo agora, denunciando essa corrupção, são aqueles que a diretoria, ou o clero, ou o presbitério estão reunindo para dar um pé na bunda, para expulsar esses caras da igreja, porque estão falando a verdade, não se dobram, não se corrompem, e não enganam o povo e não levam o povo a enganar. Vocês têm que pensar bem no que está acontecendo na vida de vocês. Eu vou encerrando a live por aqui. Claro, encerro a live por aqui, lendo este texto aqui de Mateus, capítulo 10, versículo 35. Vamos ver o que está escrito aqui? Pode encerrar a live, amanhã eu tenho que estar lá na empresa. Não é, Wagner? Deus nos abençoe. Vamos lá. Espero que vocês guardem essas palavras do Jesus que vocês creem ser o Filho de Deus, e Deus, já que vocês honram tanto, então que vocês guardem essa palavra, vocês que são cristãos, que são evangélicos, né? Está escrito assim, Mateus 10, versículo 32. Cadê aqui? Eu perdi. Aqui, ó. Jesus disse, Mateus 10, versículo 32. Esse texto é do ano 29 depois de Cristo. Diz assim, em grego, opas hostis emoi homologion, em prosten anthropos carro, autos homologion, em prosten mo pater hoen ou ranos. Ou seja, portanto, aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai. Faça uma autorreflexão, uma autoanálise, você que é da igreja, e vocês já repararam uma coisa? Quando tem marcha para Jesus, quando o Bolsonaro está na marcha para Jesus, ou dentro de um desses templos aí, não tem a grande concentração de bolsomínios ou de bolsonaristas. Por quê? Sabe por quê? Porque os bolsonaristas, por mais fanáticos que sejam, que estão sendo nesse momento, não é?
eles não são trouxas, eles não são idiotas de cair em lábia, em conversa, sabe? Em 171 de pastor. Eles vão quando é Avenida Paulista, quando é lá no Rio de Janeiro, quando é Campo Aberto, quando é em Brasília, mas quando é em igreja, você não vê um bolsonarista lá. Você não vê, eles não se misturam com essa galera. Só a galera da igreja que está fazendo um papel pior do que os bolsonaristas, de serem feitos de trouxas pelos seus pastores. Um abraço, boa noite, que Deus nos abençoe. E logo mais eu vou estar orando lá no meu grupo, Rosa de Saron, por todas as pessoas, por todos nós. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Wagner, meu colega de trabalho. Amanhã se encontra. Obrigado, Samuel. Que Deus te abençoe. Lembre-se, pense nisso, reflita no caráter dos personagens do livro que você crê ser a boca de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia. Você crê? Você crê nos profetas? Então siga o exemplo e o caráter deles. Não se venda, não se corrompa. Se possível, caia fora desse meio e tenha Deus dentro da sua casa, com a sua família, com a sua mulher, com os seus filhos, e ponto final. E você vai ficar isento de tributos, impostos, dízimos, ofertas, donativos, campanhas, envelopes, propósitos, sacrifícios. Você vai pegar o seu dinheiro e vai ajudar realmente quem precisa. Um membro da sua família, uma pessoa da sua rua, um vizinho da sua comunidade. Tem muita gente precisando de ajuda. Chega de encher a cueca de pastor safado e mentiroso de dinheiro. Chega. Espera um dia que um governante, que um presidente, com a força do Supremo Tribunal Federal, entre com força para retirar centavo por centavo do cofre de todas essas máfias, dessas gangues, dessas igrejas, e devolver ao público, devolver ao povo, não é? Devolver às comunidades, às pessoas que mais precisam. Porque era isso que os apóstolos faziam em Atos 3 e 4, distribuir em comum para aqueles que não tinham casa, ou não tinham remédio, não tinham comida e não tinham roupa. Não ficavam com um centavo. Que Deus nos abençoe e que um dia a gente acabe com essa bandalheira, com essa gangue e essas facções de igreja nesse país, usando o nome de Deus em vão. Shalom a todos. Laila Tutov, Shavatov. Uma boa noite, uma boa semana para todos. Obrigado, valeu pessoal.